Fala pessoal, hoje nós vamos começar a nossa série de vídeos sobre Machine Learning. Bem, essa aula aqui é uma aula inaugural, então eu vou falar um pouco o que é Machine Learning, né? Vou dar um pequeno contexto histórico e vou também falar sobre o nosso curso, né? A ementa do nosso curso, o que nós vamos estar aprendendo. Antes de mais nada, eu só vou dar um breve recado, dizendo que esse nosso curso aqui ele estará disponível em uma grande plataforma de ensino. Nós só estamos terminando de ajeitar os processos burocráticos. E isso é muito legal porque com um pequeno investimento, algo bem baratinho mesmo, vocês vão estar conseguindo pegar um diploma e ter todos os PDFs de cada aula. Isso é muito interessante, pessoal, para ajudar no estudo de vocês, tá bom? Mas, então, como que eu faço, Gabriel? Eu quero fazer, mas eu não sei ainda o que eu faço. Bem, nós vamos estar disponibilizando um e-mail que vai estar aparecendo aqui em algum lugar. E nesse e-mail eu peço para que vocês mandem o nome completo de vocês e esperem. Vão assistindo os vídeos aqui, porque todos os vídeos que estarão nessa plataforma, obviamente, estarão aqui no YouTube. Por isso que é importante de vocês curtirem e compartilharem esse vídeo. Quando já tiver tudo certinho lá na plataforma, nós só mandamos para vocês, disparamos os e-mails para quem mandou o e-mail para nós. E aí vocês conseguem assinar o curso, tá bom? Mas sem mais delongas, pessoal, vamos então aprender, vamos ver, na verdade, o que é Machine Learning. Bem, pessoal, vamos lá então. Machine Learning. Essa definição agora, a primeira que eu vou dar agora, não é muito formal, mas podemos dizer que Machine Learning, né, traduzido do inglês, fica algo como aprendizado de máquina, é um ramo da computação que estuda processos que um computador pode executar para realizar tarefas que originalmente são executadas por humanos. Gabriel, eu não entendi nada o que isso quer dizer. Afinal, o que é Machine Learning? Aprendizado de máquina? Será que máquina pode pensar igual humano? Será que é possível isso? Bem, vamos então voltar um pouco no tempo. Em 1900, na verdade na década de 1950, lá por volta de 1952, teve um cara chamado Arthur Samuel, cuja foto dele tá mostrada aqui. Ele definiu Machine Learning como sendo o campo de estudo que dá a computadores a habilidade de aprender sem ser programado explicitamente. Bem, o que isso quer dizer então? Que Machine Learning ele possibilita que computadores aprendam com experiências executando tarefas. Tá difícil? Vamos ver o que esse cara fez. Bem, Arthur Samuel, em 1952, ele escreveu um jogo, um algoritmo de um programa, né? E esse programa era um jogo que jogava contra humanos e ele ia aprendendo através dos erros e acertos dos humanos. Olha que coisa legal, pessoal. Então, eles iam jogando, talvez no começo ia perdendo, só que à medida que eles iam jogando, eles iam aprendendo. E a chance de ganhar ia aumentando. Olha que coisa legal. E por que esse jogo foi tão importante? Além de ser o primeiro, né? Então não tinha nada, antes desse jogo não tinha nada parecido, né? Mas ele foi muito importante porque atualmente o pessoal do Google, através de um projeto chamado DeepMind, ele ensinou um computador a jogar Go. Mas, Gabriel, o que é Go? O que é DeepMind? O que é Google? Quer dizer, Google acho que vocês sabem o que é, né? Mas DeepMind é um projeto do Google, tá? E Go é um jogo milenar chinês de 3.000 anos. Pessoal, é um jogo muito complexo. Se vocês acham xadrez complexo, vocês precisam ver Go. Tem mais configurações que o número de átomos no universo conhecido. Olha que coisa louca. Então é um jogo muito difícil. E esse programa AlphaGo, como o Google denominou, o pessoal da DeepMind denominou, ele foi o primeiro programa de computador a derrotar um jogador humano profissional. E olha que engraçado, tudo isso começou lá em 1952 com esse cara chamado Arthur Samuel. Beleza, então nós já vimos aí o que o Arthur Samuel disse sobre Machine Learning. Nós já vimos também que atualmente o pessoal do Google fez um jogo aí, fez um algoritmo que é possível jogar Go. Mas vamos para uma definição um pouquinho mais contemporânea? Vamos lá então. Tom M. Mitchell, que é esse cara aqui, ele definiu Machine Learning dizendo que o computador aprende com uma experiência E em relação a uma classe de tarefas T
e medida por um desempenho P. Ah, Gabriel, agora é que eu não entendi nada mesmo. Mas vamos lá, pessoal. É aquilo que nós estávamos dizendo. Vamos pegar então o jogo de xadrez do senhor Arthur Samuel e vamos definir em cima do que esse Tom Mitchell disse. Vamos ver, ó. Ele disse que um computador aprende com uma experiência E. Então, uma experiência E seria os muitos jogos que o computador realiza, correto? Então realizou 1 milhão de jogos de xadrez. Beleza, isso é a experiência E. Em relação a uma classe de tarefas T. E o que é essa classe de tarefas T? Simples, pessoal. As tarefas são sendo... O que o computador tem que fazer? Bem, o computador tem que jogar dama. E medida por um desempenho P. Tá, mas qual que é o desempenho? Nesse caso do jogo de damas, o desempenho é a probabilidade dele ganhar o próximo programa. Tudo bem? Certo, pessoal. Visto agora que nós já definimos o que é Machine Learning, vamos a um pouquinho de história, tá? Vamos voltar lá para 1940, 1945, que é quando a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, né? A Segunda Guerra Mundial foi até 1945. E na Segunda Guerra Mundial tinha a Alemanha nazista, né? E tinha os aliados, que eram a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a União Soviética, enfim. E todo mundo estava trabalhando ali, os aliados eles estavam trabalhando em um projeto super secreto naquela época, que era um projeto para quebrar a codificação do exército alemão numa máquina chamada Enigma, tá? E muitos matemáticos da época, as principais mentes daquela época, tentava e ninguém conseguia fazer isso. Até que veio um cara chamado Alan Turing, e na década de 40, na verdade, conseguiu quebrar isso, encurtando cerca de 2 anos a Segunda Guerra Mundial. E isso foi um grande feito, porque ele conseguiu quebrar a codificação do exército alemão. E essa máquina era muito, muito complexa, tá? Alan Turing, ele foi um grande homem. E ele era tão visionário, tão fora, assim, estava tão à frente do seu tempo, que ele criou um teste chamado teste de Turing. É um jogo. Um teste cego. Para determinar se algo é uma máquina ou um ser humano. Um jogo que consistia em um interrogador, que ele fazia diversas perguntas para 2 jogadores, sem o prévio conhecimento de qual era o humano e qual que era a máquina. Tá? Então ele tinha 2 jogadores lá, a máquina e o humano, colocavam eles separados, o interrogador não sabia quem era quem e fazia várias perguntas. E ele imaginou esse teste de Turing e disse que se não fosse possível distinguir com segurança a máquina do humano, então diz que a máquina passou no teste. A princípio parece algo meio bestinha, né? Porque hoje nós temos máquinas que são muito, muito, muito boas. Mas, pessoal, naquela época, na época de Turing, não tinha nem computador. Então é um negócio assim realmente muito visionário para a época, tá? Ele escreveu um artigo, na qual eu vou estar deixando o artigo na descrição. Eu vou até aqui no navegador aqui mostrar para vocês o artigo. Eu vou estar deixando esse link na descrição. E realmente ele fala aqui deste teste, né? O teste de Turing, né? E ele começa o artigo assim, eu proponho considerar uma questão, né? Máquinas podem pensar? Realmente, fica aí a pergunta no ar, né? Bem, aproveitando aqui que eu estou no navegador, pessoal, eu vou também deixar aqui o link na descrição do AlphaGo, que eu falei um pouquinho lá atrás, tá? E vocês vão poder ter um pouco da história do AlphaGo nesse site aqui. É da própria DeepMind, tá? Então é o site deles mesmo, né? Falando do AlphaGo, explicando o que é o Go, né? O que é o jogo Go. E é bem legal. Eu vou estar deixando esse site também para vocês na descrição, tá bom? Fechando aqui, pessoal, então, eu acredito que nós tenhamos acabado aqui
a aula número 1 de Machine Learning. Só que antes que eu encerre esse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês a ementa do nosso curso, tá? Então, esse PDF aqui vai estar disponível para vocês baixarem, porque o intuito aqui é que vocês, de fato, estejam à frente das aulas, né? Então, vocês possam pegar, por exemplo, quero aprender sobre regressão linear. Sei que regressão linear só vai estar semana que vem o vídeo. Então, venho aqui, coloco regressão linear e começo a aprender. Venho aqui, vejo o que é regressão linear, né? E já vejo o que é regressão linear. Então, eu vou estar disponibilizando esse PDF para vocês, que é a ementa do nosso curso, né? Então, aqui tem tudo que nós iremos aprender. E o que nós iremos aprender de fato, né? A primeira aula, espero que já tenha cumprido com isso, foi a definição de Machine Learning. Eu espero que vocês tenham entendido de fato o que é Machine Learning. Se vocês não entenderam, pode deixar aqui nos comentários uma pergunta que nós vamos fazer de tudo para estar respondendo, tá bom? E nós vamos dividir o curso em 2 tópicos grandes. Um chamado aprendizado supervisionado, que eu já vou começar na aula que vem, dando a definição de aprendizado supervisionado. E o outro, né, chamado de aprendizado não supervisionado. Que eu também vou falar as diferenças na próxima aula, né? Entre aprendizado supervisionado e não supervisionado. E aí sim, nós vamos começar a falar de regressão linear, função de custo, método gradiente descendente. Mas veja, pessoal, a ideia é que vocês consigam utilizar os frameworks, certo? Os algoritmos, do mesmo jeito que o pessoal lá no Vale do Silício utiliza. Então, quando nós vamos falar, vou aplicar o método do gradiente descendente. Eu não preciso ir lá e escrever o código do gradiente descendente, porque o engenheiro de software já fez isso para nós. O que eu preciso fazer, na verdade, é pegar e entender o método do gradiente descendente e saber como ele funciona. Visto que eu sei, eu posso pegar uma ferramenta pronta e já utilizar. Então, neste curso, nestas videoaulas de Machine Learning, eu vou estar explicando como cada ferramenta dessa funciona, o que é regressão linear, o que é regressão logística, o que é a função sigmoide. Eu vou estar explicando tudo para vocês, o que é redes neurais. Só que eu também vou estar ensinando como cria esses algoritmos. Aí nós vamos utilizar o Python e o Octave. Gabriel, eu não sei mexer nem com o Python nem o Octave. Eu não sei programar no Python nem no Octave. Gente, eu vou estar ensinando o básico para vocês conseguirem continuar o curso. Mas, nós também, depois que acabar essa série de vídeos, eu vou estar fazendo uma outra série de vídeos que é do TensorFlow. Por fim, nós vamos estar vendo também aqui alguns métodos de aprendizado não supervisionado, método do gradiente descendente para conjunto de dados, detecção de anomalias, filtragem colaborativa, que é aquela famosa sugestão, né, que a Netflix nos dá de filmes, de séries. Nós vamos estar vendo também como faz um algoritmo assim, que é tudo voltado de Machine Learning. E, pessoal, esse curso, na verdade, é um tributo ao Sr. Alan Turing. E eu vou acabar aqui, vou finalizar o vídeo com uma frase dele, que diz que nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer. Bem, pessoal, espero ver vocês na próxima aula. É um prazer enorme estar fazendo essas aulas. Nós vamos crescendo junto à medida que o curso vai se alongando. E muito obrigado, de verdade. É isso aí, aqui é o Gabriel e essa foi a aula número 1 de Machine Learning.